Uma das operações que a gente tem que saber fazer com dízimas periódicas é descobrir a fração geratriz. Vamos entender então primeiro o que é uma fração geratriz. A fração geratriz é uma fração que, ao ser transformada em número decimal, dá origem a uma dízima periódica. Por exemplo, 1/9 é a fração geratriz de 0,11, porque se você dividir 1 por 9, você vai encontrar exatamente 0,1111, essa dízima aqui. 1 dividido por 9 dá 0, resta 1, abaixa o 0, 10 dividido por 9 dá 1, e resta 1. Repetir o resto, começa a repetir o resultado. Então isso aqui vai dar 0,111 toda a vida. Então a gente viu que 1/9 é a fração que gera essa dízima aqui. É muito fácil, sabendo a fração, encontrar a dízima. O difícil é fazer o contrário. Sabendo a dízima, descobrir qual é a fração geratriz. Vamos aprender como fazer isso. Para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica, a gente primeiro tem que descobrir que tipo de dízima é essa. Se é uma dízima periódica simples ou se é uma dízima periódica composta, porque a fórmula é diferente. Vamos ver primeiro como que a gente descobre a fração geratriz de uma dízima periódica simples. Então, lembrando, o que é uma dízima periódica simples? É aquela na qual o período começa imediatamente depois da vírgula. Então aqui, por exemplo, 0,565656. O período é 56, esse período tem 2 algarismos. Então, como não tem anteperíodo após a vírgula, essa dízima é do tipo periódica simples. Então, quando uma dízima é periódica simples, a fração geratriz é determinada da seguinte forma. Essa fração, ela vai ter o numerador igual ao período. Vamos ver nesse caso aqui, por exemplo, no caso dessa dízima 0,565656, que é uma dízima periódica simples, o período é 56. Então, 56 vai ser o numerador da fração geratriz. E o denominador vai ser formado por 999. Tantos 9 quantos forem os algarismos do período. Então, como esse período aqui tem 2 algarismos, 56, então eu vou colocar 99. São tantos 9 quantos são os algarismos do período. Então, essa dízima 0,565656, ela é numericamente igual à fração 56 sobre 99, ou seja, essa fração 56 sobre 99 é a fração geratriz dessa dízima periódica simples. Daqui a pouco nós vamos ver mais alguns exemplos de aplicação disso aqui. Para determinar a fração geratriz de uma dízima periódica composta é um pouquinho mais trabalhoso. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos pegar esse número decimal, 3,4565656. Então, nós temos aqui 56 é o período, é um período de 2 algarismos, e 3,4 é o anteperíodo. Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é desmembrar esse número decimal em 2 partes, a parte inteira e a parte decimal. Então isso aqui vai ser igual a 3 mais 0,4565656. Nós vamos trabalhar com essa parte aqui, 0,45656. Vamos encontrar uma fração. E depois que a gente encontrar essa fração, a gente vai somar com 3, vai ficar um número misto. 3 inteiros e uma fração. Muito bem. Nós temos aqui então esse 4 que pertence ao anteperíodo. E temos aqui também esse 56 que pertence ao período. Então temos que identificar quais são os algarismos que pertencem ao anteperíodo, quais são os algarismos que pertencem ao período, quantos são esses e quantos são esses. E aí nós vamos aplicar a regra seguinte. É chatinha de usar, chatinha de decorar. O numerador da fração geratriz vai ser formado pela seguinte conta. Você vai colocar um anteperíodo e um período. Então a gente sabe aqui que no caso dessa fração,
nós temos 4 pertence ao anteperíodo e 56 pertence ao período. Então, vamos colocar aqui 456, um anteperíodo, que é o que vem depois da vírgula, e um período. Agora vamos subtrair o algarismo que pertence ao anteperíodo que está depois da vírgula, 4. E agora vamos colocar no denominador 9s e zeros. Tantos 9s quantos forem os algarismos do período. Então o nosso período 56 tem 2 algarismos, eu vou colocar 2 9s. E seguido de zeros, tantos zeros quantos forem os algarismos do anteperíodo. Então, no nosso caso aqui, o anteperíodo é 4. Então, tem um algarismo só. Então, eu coloco 1 zero. Então, essa aqui vai ser a fração geratriz. 456 menos 4 dividido por 990. Eu posso agora fazer a continha. Isso aqui menos 4 vai dar 452 sobre 990. 452 sobre 990. Essa é a fração geratriz. Essa é a fração geratriz dessa parte aqui do número decimal que a gente pegou. Agora temos que pegar aquela fração e somar com 3. Parece um pouco complicado, vai ficar mais claro quando nós colocarmos exercícios sobre isso. Agora eu vou apresentar aqui um outro método para encontrar a fração geratriz, que é um pouquinho mais trabalhoso, mas ele é mais fácil de memorizar. E ele serve para qualquer tipo de dízima, simples e composta. Por exemplo, encontrar a fração geratriz de 0,565656. Nós vamos fazer o seguinte. Vamos escrever x é igual a 0,565656 e vai embora até o infinito. Agora, observe o seguinte. Toda vez que você multiplica uma dízima periódica por uma potência de 10, os algarismos do período vão continuar sendo os algarismos do período. Aqui, por exemplo, o período tem 2 algarismos. Então eu vou multiplicar isso aqui por 100. Olha o que vai acontecer quando a gente multiplica por 100. Ou seja, eu vou ficar com um número 100 vezes maior, seria 100x. Isso aqui vai dar 56,565656 toda a vida. Concorda? Olha só, se você multiplicar por 100, você na verdade andou com a vírgula para a direita 2 casas. Então vai dar 56,565656. Então, essa parte decimal aqui, ó, 565656, é igualzinha essa parte decimal daqui. Se você agora subtrair essas duas igualdades, isso aqui vai dar 100x menos x dá 99x. Isso aqui, quando você subtrai isso menos isso, essa parte decimal vai cancelar com essa parte decimal, porque são iguais. Isso menos isso dá 0. Vai sobrar só 56 menos 0, que é 56. Então, x é igual a 56 dividido por 99. Achei a fração geratriz sem memorizar nada. A única coisa que eu tive que memorizar é que eu tive que pegar o número x, que é o número original, e multiplicar no caso, por 10, por 100, por 1000. No caso aqui tem que ser 100 porque são 2 algarismos. De maneira que quando eu subtraio isso, eu cancelo, eu elimino essa parte aqui que vai até o infinito e eu fico só com o número inteiro. E aí eu acho a fração rapidamente. Então isso aqui é um outro método para você determinar fração geratriz de uma dízima periódica. E isso serve para dízima simples e para dízima composta também. Tem um tipo de problema que aparece nas provas que tem a ver com esse assunto que eu vou ensinar agora. É meio chatinho, mas infelizmente isso aqui cai em prova, você tem que saber. É isso aqui. Por exemplo, a fração 13 sobre 81 resulta em qual tipo de dízima? Olha, uma fração qualquer, quando você transforma em número decimal, ela pode recair em 3 categorias. Ou dá um número decimal exato, ou seja, não dá dízima, a divisão chega a um ponto que para, dá resto 0. Ou dá uma dízima simples, uma dízima periódica simples, ou uma dízima periódica composta. E o que esses problemas têm de especial é que eles pedem para descobrir isso aqui sem efetuar a divisão.
E ainda por cima, dá para descobrir, pelo método que eu vou ensinar, dá para descobrir o número de algarismos desse decimal exato aqui. Então vamos ver como é que isso aqui é feito.